chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a podóloga Cristina Lopes e hoje é dia de aulão. Nós vamos falar a respeito do uso do cimento cirúrgico, quais são seus benefícios, como usá-lo, e isso eu estou atendendo um pedido que chegou para mim lá no meu Instagram. Então, caneta e caderno na mão, bora comigo que hoje é dia de aulão. Agora sim, estamos aqui no nosso aulão e eu tenho uma pergunta para você. Será que tem alguma forma para que a gente não seja tão invasivo na hora da espiculectomia? E por que eu não posso ser tão invasivo? Porque o que acontece? Quando você é assim invasivo, como neste caso aqui, a recuperação do seu paciente, ela é uma recuperação demorada e muitas vezes o que acontece, como essa lateral, ela tem que crescer, ela vai bem provavelmente formar aqui um degrau que vai encostar aqui na prega periungueal e você pode ter aí uma recidiva de granuloma. Então, não é legal você ser tão invasivo. O ideal é que você realmente seja o menos invasivo possível. Aqui nesse caso, o profissional foi invasivo por quê? Porque ele não tinha campo de visão. Então, ele foi obrigado a dar o pique aqui na ponta, nessa direção aqui da unha, e descer para conseguir retirar a espícula. Ele não teve saída, ele não tinha campo de visão nesse caso. E eu tenho uma outra pergunta para você. Afinal de contas, o que é a espícula? A espícula é todo esse pedaço de unha? Não. A espícula é essa ponta que fica batendo aqui na prega periungueal e provoca a infecção, forma o granuloma. Então, não tem necessidade de você tirar todo esse pedaço de unha. Você só faz isso quando você realmente não tem campo de visão. Aí você não tem saída. E não é legal, eu já vi vários profissionais fazendo o seguinte: tiram esse pedaço enorme de unha, colocam em cima do dedo do seu paciente, como está aqui, e fala para o seu paciente: olha o tamanho do pedaço da unha que eu tirei de lá de dentro. Isso tudo estava lá dentro? Não estava lá dentro, porque se o profissional tirou essa lateral toda, essa lateral era a unha do paciente. Então, realmente a espícula era só essa ponta. Então, você não precisa exibir para o seu paciente como se a espícula fosse um troféu. Eu, particularmente, eu não acho isso bacana. Até porque um procedimento invasivo desse, a recuperação depois vai ser terrível. Então, não é legal. Eu realmente não gosto desse tipo de comportamento, você ficar exibindo a espícula, que na verdade nem é tudo aquilo, como se fosse um troféu. Então, você tem sim uma forma de ser menos invasivo na espiculectomia. Você pode usar o cimento cirúrgico. E afinal de contas, o que o cimento cirúrgico faz? Ele afasta a prega periungueal da lâmina e ele amplia o seu campo de visão. Então, você não vai precisar mais tirar essa lateral enorme da unha, porque você vai enxergar aonde você tem que entrar ali com o bisturi. Ele dá uma sensação de analgesia. Então, o podólogo não pode anestesiar, mas essa sensação de analgesia, ela já ajuda a que o seu paciente sinta bem menos dor. E drena o exudato, diminuindo o edema. Ou seja, quando você usa o cimento cirúrgico, você vai, quando ele retorna para você realizar a espiculectomia, né, após 48 horas, preferencialmente, você vai encontrar ali um dedo muito melhor, já com menos pus, o edema diminuído, o campo de visão, ele já vai sentir menos dor. Então, você pode fazer o uso do cimento cirúrgico, claro, você vai avaliar ali, não precisa ser, evidentemente, em todos os casos, mas se você pega um granuloma importante, que você está sem campo de visão,
Ou, se você percebe que o seu paciente está muito sensível à dor, você pode sim usar o cimento cirúrgico. Outra coisa que eu escuto também muito de profissionais é o seguinte: eu gosto de tirar logo de primeira. Eu gosto de tirar logo de cara. Não é você que tem que gostar. Isso tem que ser um combinado entre você e o seu paciente. Tem que ser bom para você, profissional, e para o seu paciente. Essa decisão, ela não é uma decisão só sua. É claro que tem situações que não dá para a gente abrir concessões. Então, a decisão, ela é sua mesmo, como profissional e pronto. Mas, na maioria das vezes, você consegue sim chegar aí num acordo com o seu paciente. Então, procure ver qual é o melhor caminho. Se dá para tirar logo de primeiro, ok, tire sem problema nenhum. Se você perceber que está sem campo de visão ou seu paciente com muita dor, aplique o cimento cirúrgico. E como é que nós vamos aplicar o cimento cirúrgico? Você vai preparar misturando o pó com o líquido. Eu gosto de misturar o pó com um soro fisiológico. Eu gosto de misturar o pó com um óleo essencial. Não, você vai misturar o pó do cimento com o seu próprio líquido, que é o eugenol. Ele tem uma eficiência melhor se você usa os dois, por isso que é vendido assim, o pozinho com o seu próprio líquido. Deixe para usar o óleo essencial depois nos curativos, durante a cicatrização, que realmente o óleo essencial, por exemplo, de copaíba, ele é um excelente cicatrizante. Então, na hora de aplicar o cimento, use o próprio, o pó e o líquido. Você vai preparar, a consistência é como se fosse uma massa de bolo, nem muito mole, nem muito duro. Você mistura no DAPEN, faz aquela consistência pastosa, aplica no local, na prega periungueal mesmo, como você está vendo aqui na foto. Não precisa lambujar o dedo inteiro, vai só realmente no local, coloca ali um pouco do cimento cirúrgico, aí você vai preparar um anteparo de algodão, vai colocar ali sobre a primeira camada do cimento cirúrgico e depois você ainda vai aplicar sobre o anteparo mais um pouquinho do cimento cirúrgico. Aí você vai fazer um curativo oclusivo e ele vai retornar em 48 horas. Se ele não puder retornar em 48 horas, ele vai retornar em 24 horas. E não pode molhar, tá? Não pode molhar o local, porque senão vai perder o efeito. Outro detalhe, às vezes, eu já vi profissional fazendo isso também. Ele põe o cimento. Aí vamos supor que às 48 horas vai dar num domingo, um exemplo. E ele não atende no domingo. Aí ele fala assim para o paciente, faz o seguinte então, como não pode passar de 48 horas, você tira o curativo na sua casa e você vem na segunda-feira para eu fazer o procedimento. Gente, isso não adianta nada. Pois se o cimento cirúrgico, ele fica ali agindo para principalmente afastar a prega periungueal da lâmina para você ter campo de visão, quando você tira o curativo, você já tem que realizar a espiculectomia imediatamente, porque conforme vai passando os minutos que você tirou o cimento, a prega já vai voltando para o lugar dela. Então, esse afastamento, ele não tem mais. Então, não funciona, tá bom? Ele tirar em casa e voltar no dia seguinte. Então, é assim. Se ele não pode voltar em 48 horas, e você não pode deixar passar das 48 horas, faz ele voltar em 24. Pronto. Então, ele volta em 24, tudo tranquilo. Você tira o curativo e faz a espiculectomia imediatamente. E eu quero agora mostrar um caso para você da nossa colaboradora, da Rosana Furtado, e quero já agradecer também a nossa colaboradora,
que mandou esse caso. Além de estar extremamente inflamado, né, o dedo da paciente dela, a paciente dela também com muita sensibilidade à dor. Então, ela optou em colocar o cimento cirúrgico. Então, ela aplicou o cimento. Aqui, ela retirou a espícula e esse é o primeiro retorno. Então, você observa que o dedo já está praticamente cicatrizado. E aqui ela deu ainda, né? Ela fez alguns retornos para garantir, mas aqui com 9 dias, você vê que o dedo está completamente cicatrizado. E o melhor de tudo, você vê que ela quase não teve que invadir aqui para tirar a espícula. Ela foi muito pouco invasiva. Então, você vê que essa lateral, ela já está praticamente normal. Então, aqui não vai ter degrau, aqui não vai ter recidiva de granuloma. Então, para isso que o cimento serve, para evitar essas recidivas de granuloma, porque você vai ser bem menos invasivo. Então, use e abuse do cimento cirúrgico. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Deixe aqui nos comentários do vídeo quais temas que você gostaria que eu abordasse no nosso aulão. E até a próxima!